verdade, assim, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Ontem eu até evitei falar um pouco por causa dos contratempos, né, que surgiram ontem, mas, assim, antes de começar minha fala, assim, eu queria só agradecer a presença de todos, tá? Dos meus alunos queridos que eu já vi aqui que estão falando no chat, vocês moram no meu coração, os meus ex-alunos que eu já vi que estão por aí também, e colegas de outros locais, tá certo? Essa temática do amor, antes de eu entrar na questão da minha fala propriamente dita, foi uma coisa que, assim, eu e o Farley, a gente veio conversando nas últimas 2 semanas, até porque, assim, a gente tinha uma proposta de, no começo de maio, fazer o segundo congresso junguiano da Unicristos, que não era essa temática, tá? Era uma outra temática, e ele foi adiado em função das circunstâncias atuais do país, e que, assim, de repente, a gente viu a necessidade de fazer um evento que pudesse agregar, partilhar, tá? Porque, assim, a temática do amor, a não ser relacionada com a questão do Dia dos Namorados, né? Para quem tiver namorado, namorada, na sexta-feira, é uma temática que, para mim, hoje, as pessoas não estão tendo cuidado, né? A gente está com cuidado de lavar as mãos, a gente está com cuidado de usar máscara, mas aonde é que está o amor, né? Onde é que esse amor está localizado? Como é que esse amor está sendo vivenciado? Tá certo? Então, a gente teve a ideia de estar trabalhando essa temática no sentido. E aí a gente convidou a Letícia e o Gustavo, o trio Farley e João Vicente já é um trio conhecido de outras épocas. A gente já foi um quinteto, para quem conhece a história da psicologia junguiana aqui no Ceará, a gente já foi um quinteto, e aí por questões profissionais e acadêmicas, nosso quinteto se separou numa boa, tá? Não foi divórcio litigioso, a gente continua com um belo vínculo, que é a Judite, que inclusive eu sei que está aqui na sala, e a Luciana, tá? Então, o CISI já fez parte da história da psicologia junguiana aqui no Ceará, porque a gente fez 3 jornadas, não foi, Farley? E nós trouxemos nomes como Exato, 3 jornadas. Walter, Dulcineia, tá? Gustavo, tá certo? E então a gente pode dizer que a gente tem um processo histórico aí bem construído. Mas hoje, assim, eu não estou querendo falar de história, eu não estou querendo falar de quintetos, mas eu vou falar de um processo dual, que é a questão do amor nas relações, da fantasia nas relações amorosas, tá? Assim, a fantasia é uma coisa que, para mim, está muito presente dentro da minha prática clínica, porque, na realidade, assim, a gente tem uma demanda, se vocês que já atendem sabem, a maior demanda que a gente tem dentro do consultório é por questões de ordem afetiva, por questões de ordem relacional, e por trás dessas demandas de ordem afetiva e relacional, perpassa também a questão da fantasia. Então, o que eu vou trazer hoje é um ponto de vista meu, através da minha leitura junguiana, é uma leitura junguiana clássica, tá? Então, que traz alguns pontos de vista a partir da própria obra do Jung, e eu trago uma referência da Verena Castro, que é eu tenho 2 teóricos queridinhos, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, principalmente do primeiro semestre, que eu tenho um crush, que é o Jung, tá? Mas eu tenho 2 teóricos que me apetecem muito. Uma é a Verena Castro e o outro é o Edgar. São 2 teóricos que eu trabalho de uma forma bem significativa. O Edgar, que trabalha mais com essa questão da religiosidade, e a Verena Castro na questão simbólica. Tá bom? Então, fica aí a sugestão para vocês. Eu vou compartilhar a tela, tá? Não é porque eu estou compartilhando com vocês que eu não estou interagindo com vocês. Eu vou fazer a apresentação, aí no final a gente pode abrir para discussão, vocês fazerem perguntas. Eu acho que ficaria bem nesse formato se vocês não se importarem, tá bom? Só um instante. Ok? Farley está visualizando direitinho aí?
Perfeito, Selene. Vou Perfeito? visualizar Então aqui. tá. Fantasia nas relações amorosas. Perfeito. Isso, né? É, Por que surgiu essa temática? Eu sempre digo que a gente nunca escreve algo que não venha de dentro da gente, tá? Então, todos nós perpassamos pela ideia da fantasia. A fantasia, ela está presente em todo tipo de relacionamento. Hoje eu vou falar mais especificamente do relacionamento amoroso, mas a fantasia é algo que está na vida de todo mundo, que todo mundo fantasia, que todo mundo tem esse processo fantasioso, seja nas relações de amizade, seja nas relações de trabalho, tá? A grande questão da fantasia é quando a fantasia beira a unilateralidade, tá? Em que a fantasia ela passa a dominar, tá? Em detrimento da realidade. Então, é sobre isso que eu quero hoje articular um pouco das minhas ideias com vocês, tá certo? Bom, o que a gente vai trabalhar hoje, basicamente? A gente vai ter um entrelaçamento de alguns conceitos. Eu não vou trazer uma aula didática, até porque a minha intenção não é essa. Minha intenção é articular esses 4 conceitos: o conceito de projeção, tá? O conceito de relação, tá? O conceito de fantasia e de amor. Mas não conceituar propriamente dito, mas como eles criam um processo de entrelaçamento dentro da relação amorosa, tá certo? E aí a gente vai começar falando um pouco, tá? Dessa questão da relação, tá? Então, assim, como a gente sabe, não é o sujeito quem projeta, tá? Mas o inconsciente. Então, a gente já está trazendo a ideia de projeção do Jung, tá? O que a gente coloca na projeção é algo que vem de dentro da gente, tá certo? Por isso, não se cria projeção, ela já existe. Então, o que eu estou projetando no outro não é o outro propriamente dito, é algo de dentro de mim que está lá fora, tá? E que muitas vezes a projeção ela não é percebida. Ela não é percebida, principalmente se ela estiver relacionada com a fantasia. A consequência da projeção é um isolamento do sujeito em relação ao mundo exterior. Então, a gente tem, na realidade, assim, contexto de pessoas que colocam muito no outro algo que é seu, a ponto dessas pessoas não se perceberem, tá? Nesse outro, tá? O outro passa a ser responsável por aquilo que é dele, algo que é dele, não é algo que é do outro. Pois em vez de uma relação real, o que vai existir é uma relação ilusória. Então, tem muita gente que vive uma relação ilusória. E aí eu estou falando, nesse momento, não só da relação amorosa, eu estou falando da relação de trabalho, eu estou falando da relação de amizade. Porque quando você coisas prontas, você precisa só estar atento se essas coisas prontas que você está colocando é da tua ordem realmente, ou quanto aquilo o sujeito é aquilo mesmo, tá? Isso não é uma tarefa fácil, tá, gente? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, tá? E aí, assim, a projeção, ela está muito relacionada à constituição das nossas relações. Todas as nossas relações, elas são constituídas projetivamente, tá? Nós projetamos o que nós somos no outro, tá? E essa projeção, ela pode trazer em si características de ânima, de ânimos, de sombra, tá certo? Então, é importantíssimo que a gente esteja atento a isso, que toda relação que eu vivencio, eu sei que nessa relação tem um pouco do outro, mas também tem muito de mim. Como é que essa projeção se processa na alma, tá? Ela, na realidade, ela vai direcionar todo o processo de individuação. Ela vai canalizar toda a carga energética, a força que a psique vai ter para lidar com as situações, e também vai gerar efeitos sobre sobre o processo de individuação, tá? Então, a gente não pode pensar a projeção simplesmente como algo expresso do inconsciente para fora a nível do outro. Ela tem um papel articulador, ela tem um papel revelador, tá? E ela tem um papel constitutivo das nossas relações,
Então, a gente pode dizer que ela constitui as nossas relações, tá? Ela revela a nossa alma e ela traz efeitos sobre o nosso processo de individuação. Bom, vamos tomar como base que todo encontro afetivo, ele desencadeia um processo relacional. A partir do momento que você bate o olho em outra pessoa, tá? Esse olhar é um encontro afetivo. Nenhuma relação pode ser definida como relação se não tiver o afeto envolvido. Senão a gente pode chamar que o que houve entre uma pessoa e outra, se não houve o afeto, foi um encontro. Tá? Duas personalidades que se encontraram e que se afastaram. Já o processo relacional, não. Tá? Existe, tá, um encontro afetivo propriamente dito. Existe o afeto. Tá? E aí, quando a gente fala de encontro afetivo, ou desse processo relacional, tá? 3 questões entram em jogo: o afeto, a sincronicidade e as imagens, tá? Entendendo que o afeto, ele sempre vai ter características da ordem tanto fisiológica como psicológica. A sincronicidade, porque a gente não encontra as pessoas por acaso, a gente encontra as pessoas que a gente precisa encontrar, tá? No nosso processo de individuação, e ela sempre carrega imagens, tá certo? Se você quiser ver esses 3 pontos, basta você olhar os teus sonhos durante um período seu de apaixonamento. Você vai conseguir identificar claramente o afeto, os processos de sincronicidade e as imagens que surgem e que favorecem o seu processo de individuação. Então, a gente precisa sempre estar atentos, tá, a essa forma como a gente define. Então, existem pessoas que passam pela nossa vida que são encontros simples, tá? Em que um não afeta o outro. E existem encontros em que o outro nos afeta, tá? O afetar está dizendo que produz um afeto. E isso é o que vai desencadear o processo relacional. Na relação amorosa, tá? Quando a gente fala de imagens, essas imagens, elas ultrapassam a clareza consciente e avançam na atividade projetiva inconsciente. Então, nunca numa relação amorosa, a imagem que eu relato, tá? É uma imagem tal e qual. Ela sempre vai estar carregada, tá? Ela vai estar alicerçada em conteúdos da ordem do inconsciente. Tá? Então, dentro do setting terapêutico, quando alguém narra, tá, uma situação afetiva, o que a pessoa está narrando são imagens, tá? Ela tá traduzindo essas imagens através da linguagem, através da fala, mas que por trás dessa fala e dessa imagem existe uma atividade inconsciente. Nesse ponto, eu peço a permissão, tá? Não sou profunda conhecedora, mas eu acho que eu hei de concordar, tá? Que existe uma questão aí bem clara para mim, né? Do movimento inconsciente para a consciência sem o controle da vontade, tá? Então, a psicologia analítica, ela, apesar de ela ter o ego como uma das referências, ela, na realidade, ela se dá através do ego. O que vai acontecer é tudo sobre o ditame, tá? Sobre o regimento, o reger do si mesmo. E ele vai, na realidade, nos fazer cometer atos falhos, vai nos mostrar lapsos de memória em função de uma necessidade dessa atividade inconsciente que está sendo projetada através dessas imagens, da gente ter clareza dessa relação amorosa. Então, quando eu olho, isso não significa que, a partir de hoje, eu vou olhar para o meu namorado
tá? Tentando ver o que nele tem do meu inconsciente. A gente não consegue, tá? A gente não consegue. A gente consegue dar conta dessa realidade quando a gente se permite a falar e a escutar sobre. E eu acho que essa relação de percepção projetiva, dessa atividade projetiva inconsciente, ela só consegue ter clareza na análise, tá? A gente não consegue absorver isso no processo de autoanálise. O processo de autoanálise, você sempre vai estar contaminada pelas impressões egóicas. Então, no processo terapêutico, você tem um terceiro elemento na relação, que é o terapeuta. E ele, quando ele entra como terceiro elemento, ele te dá a possibilidade de colocar, né, de mostrar para você o que é que está realmente sendo projetivo, tá? E o que não está sendo projetivo, o que é real, tá certo? Mas falando da questão da fantasia, tá? A fantasia é algo que ela é incontrolável. Então, eu digo assim, que ela anda de mão dada com o complexo. A fantasia anda de mão dada com o complexo. Porque essa fantasia, ela se concretiza como se fosse uma realidade. A gente acredita muito naquilo que a gente está vendo, como se aquilo realmente fosse real. Mas ele é assim, ou ela é assim, não é. Tá? A fantasia, ela pode ser tão forte que ela pode, na realidade, cegar o ego, ou seja, cegar você. Ao mesmo tempo, tá, que a fantasia ela é concretizada como se fosse uma realidade, a alma, tá, que é o nosso estado de ânimo, de vontade, o corpo todo energético da gente, a alma, ela materializa, ela literaliza e ela vive a fantasia. A alma, ela permite a literalização dessa fantasia. É como se assim, olha, para que você possa dar conta dessa atividade inconsciente, e já que você tem a fantasia concretizada como realidade, você precisa literalizar, você precisa materializar, você precisa viver a fantasia. Tá certo? Num primeiro momento, como a única realidade plausível. Lógico que, assim, um estado contínuo de vivência de fantasia leva a uma condição do que a gente poderia chamar de alienação, tá? O Jung não usa o termo alienação, mas é só para vocês terem uma noção mais ou menos clara da força da fantasia nesse processo. Toda relação que a gente inicia, tá? Ela começa carregada, tá? De imagens fantasiosas. A gente começa uma relação pressupondo quem é o outro. E a gente começa a descobrir o outro, tá? Conforme a relação vai acontecendo. Porque é na relação com o outro que a gente tem a possibilidade de desconstruir a fantasia, tá? De ir trocando, tá? Ela pelo real, tá? Lembrando sempre que a proposta de autorregulação dos opostos, ela sempre coloca numa ponta a realidade e na outra ponta a fantasia. Então, eu não posso nem estar numa ponta, não posso nem estar na ponta da fantasia, como também não posso estar na ponta só da realidade. A pessoa que, por exemplo, não fantasia, se é que existe uma pessoa que não fantasia, tá? Ela está essencialmente ou excessivamente na realidade, ela está na outra polaridade. E quando ela está na outra polaridade, é como se a alma não tivesse matéria-prima para literalizar. A alma precisa disso. Porque é aí que começa o fluxo energético, é aí que se dá. Eu vejo muito que o amor, tá? Ele é um caminho de resolução da gente. O amor é uma possibilidade. E assim, aquelas pessoas que não se permitem a viver o amor, elas empedram, elas estagnam. Porque o amor, a questão da questão amorosa, ela é necessária. Basta você parar para pensar um pouquinho, tá? No momento ou no período do apaixonamento.
Veja como você se sente. Veja como que você dá um outro estado de ânimo para você, tá certo? Então, a gente não pode ficar num ponto só de fantasia, tá? Porque aí a gente vive num mundo imaginário, num mundo irreal, e também não pode viver só na realidade, nua e crua, tá certo? Me vem agora à cabeça, eu não lembro o nome do filme, tá? Mas eu gosto de deixar essas imagens virem. Né? Tem um filme com, eu se não me engano, é com o Dustin Hoffman e a. Ah, meu Deus, como que é o nome dela? Não estou lembrando, é foi a que fez a intérprete, eu não lembro o nome dela, agora está me fugindo o nome dela. Que ela se nega, tá, a viver um relacionamento amoroso. Tá? Ela teve uma grande decepção na vida, tá? E ela se nega, ela trabalha numa lanchonete e o trabalho dela a vida dela é trabalho, casa, casa, trabalho. Ela tem uma relação com o gato, né? Por incrível que pareça, né? O gato é a relação amorosa dela e a canalização afetiva está indo para o gato. E esse rapaz, se eu não me engano, o personagem do Dustin Hoffman, ele é o cozinheiro do restaurante. E ele, no filme, ele faz de tudo para tentar tirar ela dessa realidade e levar para a fantasia. Eu não vou falar, não vou fazer o spoiler do filme, mas aí vou deixar vocês curiosos para procurar o filme, tá certo? Mas é o interessante porque esse filme em si ele traz muito essa relação do que é concreto, tá? Do que é real e do que é o fantasioso. Lembrando sempre que quanto mais, tá, projeções se interpõem entre o sujeito e o mundo exterior, ou o outro nesse caso, tanto mais difícil se torna para eu perceber as minhas ilusões. Tá? Quanto mais, tá, o mundo se interpõe entre o sujeito e o mundo exterior, quanto mais projeções eu coloco no outro, mais difícil para o eu perceber as suas ilusões. Então, fica mais difícil para eu ver o que eu estou projetando no outro. Tá? Então, aí a gente entra num dado quantitativo energético, quanto mais projeções, quanto mais fantasias eu alimento em relação ao outro, mais eu fujo de mim, mais eu me distancio do meu eu. E aí entra em jogo, tá? Um fator que é determinante para as projeções, que é a questão de ânima, ânimos e sombra. Na minha fala hoje, eu não vou me deter nas projeções de ânima em ânimos e sombra. Eu posso até conversar com vocês depois da palestra sobre isso. Eu não quis direcionar a questão projetiva ou fantasiosa. Eu quero trabalhar o conceito em si da fantasia, tanto a nível anímico como a nível sombrio. Lembrando sempre que, como produção espontânea do inconsciente, tá? O que a gente projeta-se imagens tão poderosas que o ego acredita que aquilo é real, tá? As projeções que a gente faz, a fantasia que a gente coloca no outro, tá? Ou a fantasia que a gente tem sobre o outro, tá? São tão fortes, são tão poderosas que a gente toma aquilo como real. E aí vem um dado importante: a fantasia, como ela não é controlada, ela vai ser produzida independente da minha vontade do ego. Então eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Tá? E aí, assim, Selene, se eu não tenho controle sobre a fantasia, como é que eu faço? Você vai dar consciência à realidade. Aí você vai tirar a força de uma e passar para outra. Bom, na relação amorosa, a relação é sempre emocional. Tá? É aquilo que eu falei do afeto. Tá? Envolve a emoção, envolve uma reação involuntária e decorre de um complexo ativo. Então, essa relação amorosa, tá? Ela quer queira ou não, tá? Ela tem implicado uma emoção e tem implicado um afeto. A gente chama que a relação é sempre emocional, por quê? Porque a emoção é algo que vem independente da vontade. E o afeto é uma consequência da emoção.
Então, a emoção é uma reação involuntária e vai estar relacionada a um complexo ativo. Por isso que as nossas fantasias, elas estão muito relacionadas, tá? Aos nossos complexos. Normalmente, a gente faz uma associação básica, tá? Complexo materno, paterno, ânima e ânimos, mas eu não me detenho só nessas figuras, eu busco destrinchar melhor o que essa imagem, tá? O que esse complexo está representando. A grande questão é que, quando a gente vai falar de relação amorosa, visto que a relação amorosa é emocional, ela também, tá, vai estar ligada a um afeto. E o que é um afeto? É uma reação emocional. E aí, essa relação amorosa, ela provoca sintomas físicos. A gente pode não perceber. Coração acelerado, sudorese, tá? Falta de ar. A gente perde o que vai falar para o outro. Assim, você está falando de apaixonamento. Não, a pessoa quando está envolvida nessa relação, tá? E aí eu não estou levando em questão se é paixão ou é amor, porque a paixão e o amor andam meio que de mão dadas, tá? Eu acho que você consegue sair de uma condição de paixão para amor quando você consegue desconstruir parte dessas fantasias que você tem sobre o outro, mas não necessariamente quando você passa para o amor, você deixa de ter sintomas físicos, você deixa de ter distúrbios no pensamento. Por quê? Porque tanto a emoção como o afeto estão relacionados ao complexo. O complexo está ativado. Tá? Então, essa passagem, tá? Da paixão para o amor é uma passagem que implica, quer queira ou não, tá? Uma limpeza, vamos chamar assim, das nossas fantasias. Lembrando que essa limpeza, ela passa por um processo de consciência, tá? Ele passa por um processo em que o ego se dá conta daquela realidade. Por quê? Porque vai envolver a dissolução da carga, tanto afetiva como emocional, do complexo. Lembrando que todo encontro amoroso, ele estabelece uma relação entre duas pessoas, tá? E decorre da associação simultânea de vários fatores oriundos dos complexos de cada uma delas. Então, a primeira questão importante é que quando eu estabeleço uma relação com outra pessoa, que eu estabeleço um encontro amoroso, essa relação ela vem carregada de emoção e de afeto, tá? O que está sendo ativado ali não é só o meu complexo, o complexo do outro também. Então, o outro também tem fantasias a meu respeito. Só que, assim, eu já tenho o meu trabalho de identificar as minhas fantasias. Então, eu tenho que tomar cuidado de não querer entender a fantasia do outro, porque quando eu passo a querer entender a fantasia do outro, eu deixo de entender a minha própria fantasia. Como é que eu posso estar vendo isso? Como é que eu posso ver que fantasias, ou como isso está ligado aos complexos? Basta prestar atenção, tá? Nas relações que eu tive, tá certo? Então, as relações amorosas da minha vida, elas são uma pista da manutenção ou não das minhas fantasias. A repetição de um padrão relacional significa a manutenção de um complexo. E a manutenção desse complexo significa uma fantasia projetada continuamente, repetidamente, tá? Só que em pessoas diferentes. E assim, para o terapeuta, isso é um prato cheio. Por que é um prato cheio? Porque quando a gente faz um resgate dessas relações amorosas, o terapeuta percebe isso claramente. Às vezes a pessoa não se dá conta, tá? E aí o trabalho terapêutico ele vai estar muito pautado nisso, nesse esclarecimento, né? De mostrar justamente que esse padrão de repetição nada mais é do que um padrão projetivo, um padrão de um complexo que está ali, tá? E que se projeta contínua e repetidamente em pessoas distintas. Uma outra forma são os sonhos, tá?
a gente sonha muito, tá? A parte das nossas relações amorosas. A gente sonha bastante. A gente não sonha pouco, tá? Se você pegar os teus sonhos, eles sempre trazem pistas dos teus relacionamentos. Ele sempre traz pistas das suas fantasias, sempre traz pistas dos seus complexos. E por fim, tá? Os complexos, eles vão aparecer no núcleo de cada fantasia. Se você pedir para uma pessoa descrever o que ela pensa sobre uma pessoa, o que vai vir ali, você pode ter certeza que 70% é fantasia. Os outros 30% pode ser realidade. Então, para mim poder muitas vezes identificar um complexo ou entender como é que está a dinâmica psíquica, basta eu ir atrás das fantasias. As fantasias sempre são uma pista. Bom, a gente está falando de fantasia, fantasia, tá? Mas o que afinal é a fantasia, tá? A psique, ela cria, tá, a realidade todos os dias, tá? Então a psique ela vai criando essa realidade através das fantasias. E a única expressão que posso utilizar para essa atividade é a fantasia. Então eu posso dizer que todo dia vocês estão fantasiando. E se vocês estão dentro de um relacionamento, tá, amoroso, é nesse relacionamento amoroso que a fantasia mais aparece. Ela não aparece nas amizades? Aparece, tá? Mas se você está num relacionamento amoroso, a fantasia aparece. Qual é o grande problema que a gente tem identificado agora? Quem trabalha com casal, né, com terapia de casal, agora no atendimento online, tá? Uma das grandes questões que está chegando, tá, é a questão do convívio, né? Então, assim, antes, inclusive, da gente começar o nosso isolamento social aqui, o que se dizia que o índice de divórcio na China e na Europa em 2020 ia ser altíssimo. Por quê? Porque, na realidade, essa fantasia tá na cara. E aí, a condição psicológica de cada um não está pronta para esse tapa que a fantasia dá, porque você vai ter que quebrar essa fantasia na marra, tá certo? E a fantasia, ela vai aparecer, ela vai estar ali, ela vai estar presente. Por isso que a fantasia para o Jung, tá? Parece mais a expressão clara de uma atividade específica. Ele vai te direcionando, porque na realidade o processo de expressão dessa fantasia tem muito a ver com você, não tem a ver com o outro. Mas a gente, nessa relação muito junto, muito dentro de casa, o outro passa a ser o que eu sou. E eu não estou pronta para lidar com esse outro. É como se eu estivesse dentro de casa, andando com um espelho o tempo todo ao meu lado, me mostrando, olha quem eu sou, certo? Até porque a realidade viva, ela não vai ser dada exclusivamente pelo produto do comportamento real e objetivo das coisas, tá? Nem pela fórmula ideal, mas pela combinação de ambos no processo psicológico vivo, por aquilo que Jung chama de esse em ânima, tá? Então, essa fantasia dentro da relação amorosa, tá? Ela vai se manifestar, ela vai aparecer. As pessoas costumam dizer, né, que a relação é uma coisa antes do casamento e a relação é outra depois do casamento. O que significa? É porque passou a conviver. Não é a convivência, tá? É porque na relação de convivência, você começa, tá, a ter dados tanto objetivos do comportamento real, como os dados da fantasia. Só que aí você precisa começar a desconstruir essa fantasia. Porque você vai começar a se deparar com algo que, na realidade, você não consegue dar conta em você. As imagens psíquicas que são expressas através das fantasias oferecem ao indivíduo a possibilidade de reunir o mundo interior e o mundo exterior. Então, eu estou falando que a fantasia, para vocês até agora, tá? É algo que está presente na vida da gente
e que ela, na realidade, ela reflete ou revela muito dos nossos complexos. Então, ela acaba sendo, por isso que eu acho que ela é a melhor coisa que nos acontece na vida. Por quê? Porque ela é a nossa possibilidade. Então, eu estou dizendo para vocês que a fantasia é a nossa possibilidade. É a nossa possibilidade de reencontro, de ressignificação, de revisão. Isso tudo por quê? Tá? Porque se eu me fixar numa fantasia, se eu não der uma permissão de reunião desse mundo interior e exterior, tá? A gente transforma a fantasia em quê? Em ilusão. E é aí que vem a grande confusão. Porque muitas vezes o que a gente tem em relação ao outro, por isso que a convivência agora no isolamento social está difícil, porque o que a gente tem não é só mais uma mera fantasia, mas é a fixação de uma determinada imagem psíquica, tá? Que eu tenho idealizado do outro através de uma fantasia e que cria uma ilusão. Então, hoje, a maior parte dos conflitos do isolamento social entre casais é a ilusão, tá? Vamos entender a ilusão? O Jung diz que a ilusão, ela é até uma manifestação natural da vida. Ou seja, podemos ser iludidos. Ou seja, podemos viver uma ilusão, tá certo? Por quê? Porque a ilusão nada mais é do que uma participação da fantasia na interpretação falsa, tá? A ilusão, ela traz um engano dos sentidos, tá? É o feito de se tomar uma coisa pela outra, ou a interpretação errônea de uma situação. É uma aparência falseada, é um devaneio, é uma quimera, é uma deformação perceptual do objeto. Então, a participação da fantasia nessa interpretação falsa, tá, vai criar a ilusão. Tá? A ilusão, ela é, como se diz, uma fantasia mais sedimentada, tá? Mais homogênea, mais dura, tá? Mais concreta, tá? Então, o que nós vivemos são processos ilusórios bem complexos. A ilusão, então, faz parte e é até necessária para o campo projetivo das fantasias. Eu costumo ver que, assim, muitas vezes as pessoas elas têm como se fosse um degrauzinho de resolver as questões amorosas, tá? Então, ela tem uma relação amorosa com alguém, estabelece uma fantasia, e essa fantasia, ela vai ganhando energia, e aí ela vira uma ilusão. A questão da ilusão é que se ela não for conscientizada, se ela não for dissolvida, se ela não for clarificada, ela vai carregar o complexo. Ela vai dar energia ao complexo. Por isso que, assim, pegar a relação amorosa ou as relações amorosas passadas são uma oportunidade de manifestação de um estado subjetivo da psique, que é expresso através das fantasias projetadas um sobre o outro. Então, eu digo assim, como é que a gente trabalha isso em termos terapêuticos, né? Se a gente for pensar. Você pega a história da relação, pegou a história da relação, vê em que patamar tá, se está a nível de fantasia ou de ilusão, e você faz o processo inverso. Se está no patamar de ilusão, tá? Volta ao patamar de fantasia, para do patamar de fantasia voltar à imagem real, tá? Selene, se não chegou na ilusão, tá na fantasia, o processo é o mesmo, tá? Porque você vai fazer um processo do inconsciente para a consciência. Lembrando sempre que a ilusão, ela também é alimentada por esse mundo interior. As relações amorosas são necessariamente uma experiência subjetiva, tá? E que é visível
em outras situações, tá? Então, a fantasia, quando ela é expressa na relação amorosa, a gente pode perceber, às vezes, essa fantasia não só na relação amorosa, mas também na relação de amizade, tá? Você vê um padrão. Então, eu costumo, sempre que alguém chega com essa questão da queixa amorosa, tentar ver como é que estão as outras relações, porque essa fantasia que está sendo colocada no outro, denominado de amor, de paixão, também vai aparecer no outro amigo, no outro chefe, tá? Só que com imagens diferentes, mas a essência da fantasia é a mesma. E muitas vezes o efeito dessa relação pode ativar energia suficiente para despertar um evento invisível até o momento. Então, a fantasia, ela pode ter, assim, dois caminhos. Tá? Ela pode te clarificar, tá? Te trazer luz, mas a fantasia também pode te colocar no mundo das sombras, tá? Pode colocar no escuro, tá? Pode, inclusive, te colocar na negreza. Então, é importante que a gente esteja atento a que ponto que eu estou colocando essa fantasia, aonde que eu estou colocando ela, tá? Como que eu estou colocando ela. Por isso que, muitas vezes, o discurso analítico é o discurso simbólico, porque nós vamos trabalhar em cima dessas imagens. Lembrando também que a fantasia, como eu disse, em alguns casos, ela pode encobrir totalmente, tá? As projeções das imagens psíquicas idealizadas. Ela acaba sendo a vestimenta. A fantasia, ela acaba, na realidade, ocultando o que está por trás da projeção. Tá? A gente tem que, na realidade, ir tirando camadas por camadas para poder trabalhar. Eu sempre faço uma análise simbólica, que uma forma de eu trabalhar essas projeções que vêm de forma fantasiosa nas nossas relações é a mesma coisa que arrumar um guarda-roupa, tá? Você nunca vai conseguir arrumar um guarda-roupa deixando as coisas tudo dentro. Você vai ter que tirar tudo que está no guarda-roupa para saber aonde é que você vai botar as coisas. E tem coisas que você vai ver que não precisa mais, então você pode descartar. Coisas que você pode reformar, tá certo? E coisas que você quer guardar como lembrança. Só que esse processo, ele só acontece dentro do processo terapêutico, se o terapeuta, tá? E, consequentemente, se o analisando, ou o cliente, ou o paciente, se permite a revelar essas fantasias. Se ela inicia, o discurso é muito lógico, é muito racional, a gente não consegue identificar fantasias. Vá atrás dos sonhos. Os sonhos trazem as fantasias projetadas sobre o outro, tá? Os sonhos trazem essas fantasias do relacionamento amoroso. Uma outra técnica, um pouco menos até utilizada, que a gente pode trabalhar isso, da questão das projeções, é a caixa de areia. A caixa de areia ajuda muito também nesse momento. Só que eu acho que a caixa de areia, início de processo, ela vem meio que censurada. Eu não acho que a projeção na caixa de areia, início de processo, vai trazer essa revelação que é tão importante. Tá certo? Bom, lembrando sempre que a fantasia ela é constituída por uma espontaneidade de motivos inconscientes, que libertam não só tendências subjetivas e é a atividade compensatória do indivíduo. Por isso, ela deve ser compreendida no seu significado, e compreendida no seu significado não significa ser racionalizada. Tá? É a mesma ideia do complexo. Eu posso ter consciência do complexo, mas a dissolução ela acontece por um processo compreensivo. Principalmente por quê? Porque ela expressa tendências da personalidade que a gente ainda não reconhece. O Jung diz que quando as pessoas deixam falar seu inconsciente, esse sempre conta as coisas mais íntimas. Então, quando a gente permite essa expressividade das fantasias, a gente está permitindo o inconsciente falar, tá? A gente escuta o inconsciente pela fantasia. Então, pode-se entender que a fantasia é como se fosse a fala do inconsciente.
é através dela que se relaciona indiretamente com a percepção do objeto externo. Por que indiretamente? Porque, na realidade, a questão da projeção ela está carregada de uma carga energética, está carregada de uma imagem pré-estabelecida. Tá? Então, essa percepção do objeto, através da fantasia, sempre vai ter um caráter psicológico de uma representação interna. Sempre. Toda fantasia ela tem um caráter psicológico de uma representação interna. Um outro fato importante, que muitas vezes a pessoa está muito resistente de falar do relacionamento, ou porque houve uma separação agora, ou porque a coisa está muito dolorida, eu costumo, assim, usar algumas técnicas que funcionam até de forma interessante e que dou a sugestão para vocês, porque isso não precisa ser feito só a nível do setting terapêutico. Tente perceber aquela musiquinha que você está cantando o tempo todo. Vamos dar um exemplo. Supor, eu não sou fã do Chitãozinho Chororó, mas eu passo o dia inteiro cantando uma música do Chitãozinho Chororó que eu nem sabia que eu conhecia a letra. Essa é uma dica, tá? Ou eu estou dentro do ônibus, eu peguei o ônibus lá no Conjunto Ceará e eu cheguei lá na Unicristo e nem me dei conta que eu passei 2 horas dentro do ônibus. Todo esse processo de abstração, tá? Você foi para o mundo fantasioso. A não ser que você tenha dormido e sonhado, que é outra história. A fantasia tem um valor significativo para a experiência individual, né? Por expressar a totalidade de uma situação psíquica momentânea, tá? Advinda da relação recíproca entre consciente e inconsciente. E a projeção de fantasias, sobretudo sobre o outro, tá? Carrega expectativas e experiências que tomam o indivíduo de tal forma que a carga afetiva, a libido, envolvida podem ser propulsoras de amplo desenvolvimento ou então a estagnação de uma fantasia. Pessoas que não conseguem seguir adiante, tá? Porque vivem contínua e eternamente a fantasia. Vivem essencialmente a fantasia sobre o outro. Ela não consegue se olhar, então ela estagna. Tá? O processo necessário da psique, tá? Ela estagna. Assim, se ela inicia a vida estagnar, tá? Ou vai aparecer outra fantasia mais potente para tirar o eixo dessa fantasia, tá certo? Ou pode haver um evento sincronístico que evoque outras energias do inconsciente a fim de balançar essa questão da projeção da fantasia. Mas muitas vezes o processo de resistência é tão forte que essa estagnação ela perdura durante muito tempo. E eu não estou falando de um tempo de Kairos, não. Eu estou falando do tempo de Cronos. Tá? Existem pessoas que permanecem ligadas a uma relação por anos e anos em função da projeção de uma fantasia. De uma ou várias fantasias, né? Então, quando eu não entro no processo de estagnação, a fantasia é uma oportunidade de amadurecimento individual e o estabelecimento de um processo relacional menos idealizado. A fantasia ela me dá a possibilidade de amadurecer individualmente, tá? E amorosamente. Por isso que eu acho que a fantasia ela é a grande sacada do relacionamento amoroso. Por que ela é a grande sacada do relacionamento amoroso? Porque é ela que vai dizer assim, ou você vai ficar iludida e vai viver um eterno sonho, e isso vai ter um custo, vai ter um preço, ou você vai se transformar e a própria relação vai amadurecer. Selene, se por acaso só um dá conta da fantasia e amadurece e o outro não, a relação acaba, porque os dois não conseguem dar conta. E acabar não significa se separar, porque tem muitas relações que não, as pessoas não se separam, mas elas já estão acabadas. Bom, ela tem... Opa, desculpa, só um instantinho. Muitas vezes é trágico a gente ver como uma pessoa, tá, de modo evidente, tá,
como essa pessoa estraga de modo evidente a própria vida e a dos outros. Por quê? Porque ela é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia parte dela e é alimentada progressivamente por ela mesma. Lembra que eu falei da estagnação? Tá? Então, a estagnação, ela traz o trágico para a relação. Por que ela traz o trágico? Porque, na realidade, quando ela não consegue desconstruir essas fantasias, ela empaca, e empaca a vida do outro. Ou então o outro vai e ela empaca. Então, a relação ela acaba desmoronando em função disso. Não é a sua consciência que o faz, é pelo contrário, é um fator inconsciente que trama ilusões, que encobre o mundo e o próprio sujeito. Então, só recapitulando, muitas vezes é trágico a gente ver uma pessoa que vai estragar de modo evidente, e aí o terapeuta percebe isso, vê que a própria pessoa está estragando a própria vida, está estragando a vida do outro, porque poderia ter um relacionamento amadurecido, transformador, porque o outro é o nosso elemento de transformação, mas a pessoa é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia está partindo dela própria. E ela alimenta progressivamente isso. Então, às vezes, a gente precisa, inclusive, salientar isso. Bom, ao estabelecermos quase uma exigência, a necessidade de desfazer as projeções, o que é mais salutar, e sobre todos os aspectos mais vantajoso, começamos a trilhar um terreno inexplorado e desconhecido. Então, quando a gente se autoriza e quebra essa estagnação, a gente vai conseguir desfazer essas projeções, tá? Vai trilhar por algo inexplorado e desconhecido, que pode fazer você recuar a fantasia anterior por temor desse inexplorado e desse desconhecido, ou pode dar uma carga de energia que te leve a um outro patamar, a uma outra condição psicológica, a uma outra condição psíquica. Por quê? Porque na relação, tá, com o outro, que envolve o apaixonamento, o indivíduo ele é tomado pelo complexo. A fantasia é ativada em alto grau. Todas as experiências amorosas, elas são evocadas, o sentimento de identidade é estimulado no intuito de uma experiência maior e mais ampla, visando o desenvolvimento da personalidade. Então, o reconhecimento, tá, da projeção nas relações amorosas é fato raro e não natural. Por isso, a conscientização das projeções envolve romper com resistências. Reconhecer essa projeção das relações amorosas, pelo fato de ser raro e não natural, exige um exercício. Como que eu posso fazer esse exercício? Dentro da análise, tá? Observando os meus sonhos, prestando atenção nas musiquinhas que eu canto que não tem nada a ver comigo, ver como o meu pensamento se dispersa em determinadas situações. Então, a gente tem pistas, tá? Que nos facilitam, desde que a gente esteja disposto a travar esse caminho, tá? Porque esse caminho não é um caminho simples. Então, se eu acredito, se eu tomo isso, tá, como oportunidade, tá, de fazer das relações amorosas uma chance de crescimento, de se perceber através do outro, o inconsciente ele nos dá a oportunidade, tá, de a gente alcançar o que é mais significativo dentro do nosso processo de individuação, que essa exija, tá? Que é esse encontro dos opostos, tá certo? Por quê? Porque quando eu coloco no outro algo que está dentro de mim, eu estou colocando uma oposição que existe dentro de mim. E eu preciso ter consciência dessa oposição. A minha fantasia, ela naturalmente, ela é um conteúdo opositório. Ela não é um conteúdo igual. Ela é um conteúdo oposto. O que eu vejo no outro
tá? É algo que eu não vejo em mim. Eu não é o sim. E quando eu me dou conta dessa projeção, dessa fantasia que eu coloco no outro, eu reconheço essa fantasia, eu dissolvo essa fantasia e, consequentemente, eu dissolvo a relação dela com o complexo que está ativado, tá? Eu tiro a força desse complexo no ego, eu estou dando passos para alcançar esse desejo. Por isso, tá? É que a gente não pode esquecer que a alma, provavelmente, ela não se importa com as nossas categorias de realidade. A alma, ela se importa justamente com essas categorias fantasiosas. Por quê? Porque parece que para ela é real tudo o que antes de mais nada é eficaz. A nossa fantasia, ela é eficaz. A gente precisa da fantasia. Por que a gente precisa da fantasia? Porque é através da fantasia que eu me reconheço. É através da fantasia que eu estabeleço com o outro uma relação verdadeira. É aí que eu tenho o meu encontro real, não é o meu encontro suposto. Porque o que a gente está falando até agora é de uma suposição, do encontro suposto, do encontro real. É quando eu me permito aí de encontro esse real. E aí, para a gente fechar, né? Lembre-se sempre que o amor é como Deus. Ambos só se oferecem a seus serviçais mais corajosos. Tá certo? Retomando aquela ideia da paixão e do amor, paixão todos nós vivemos. O amor é o passo seguinte. Para mim poder viver o amor, eu preciso ter essa passagem da fantasia, tá? Da projeção para o real. Ver o outro como ele é, não como eu o vejo. Ok? Bom, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Quem tiver interesse, eu tenho uma página no Instagram, o Jung para você. Quem ainda não segue, se tiver interesse, fique à vontade. Lá eu faço algumas postagens de citações do Jung, até para trazer uma certa veracidade ao que se fala da obra junguiana. Tá? Eu agradeço a todos. Aqui estão as minhas referências, tá? Do que eu utilizei no material apresentado. É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, atingir a expectativa real, não fantasiosa, tá certo? Do que a gente está buscando, tá certo? E aí Selene, para o compartilhamento só para abrir mais a tela. É isso que eu vou fazer. Pronto. Pronto. Então, maravilhoso. Muito grato pela palestra. Gente, nós vamos abrir agora um tempinho para quem quiser fazer uma pergunta. Sei que tem muita gente, às vezes dá um pouco de confusão se várias pessoas quiserem perguntar ao mesmo tempo, mas faz parte. Vamos tentar aí nos organizar. Então, está aberto aí o debate, se alguém quiser fazer uma pergunta. Bem, eu sou Isabel, sou aluna do segundo semestre de Psicologia da Unicristo, já fui aluna da professora. Eu estou aqui, professora, em primeiro lugar, para, mais uma vez, parabenizar a senhora. Foi fantástica a palestra, deixou com gostinho de quero mais. Por favor, repita. E eu estou aqui só para isso, só para te dar um abraço e parabenizar. Foi fantástico. Obrigada. Isabel, eu estou devendo, não só para vocês da Unicristos, né? A palestra, né? A mesa redonda da fofoca, né? Porque a gente precisa agora também ver o outro lado da fofoca. Então, se a gente conseguir ainda fazer esse semestre, a gente divulga para vocês, tá? Se não, fica para o próximo semestre, né? Que a gente vai trabalhar a questão da fofoca nas empresas, a fofoca nos relacionamentos amorosos, né? Na clínica, e a fofoca ligada à questão biológica. Mas aí a gente avisa vocês também, tá? Obrigada, Isabel. Obrigada. Selene, nós temos, o pessoal aqui do apoio me avisou que tem algumas perguntas já no chat. Então, eu vou pedir, Ana Paula, se você puder dar uma olhada em alguma pergunta, que você pudesse apresentar a professora Selene, porque até fica mais organizado, né? 88, certo? Fica até mais organizado. Pode ser, Ana Paula?
Claro, sim, professor. Parabéns, professora. Muito boa sua palestra, como sempre. Muito esclarecedora. Eu estou vendo uma pergunta do José Newton aqui no chat. O ânima e ânimos, né? E o ânimos, que não foi alcançado por afetar um casamento de anos, quando é projetado em uma terceira pessoa. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver que, assim, qualquer relação amorosa, a projeção ou a fantasia que vem decorrente da ânima e do ânimo está presente. Ela não se dispersa, ela não se dissolve pela mudança em quem a gente está projetando, tá? Então, ela simplesmente ela é deslocada. Então, você pode ter tido um relacionamento com uma pessoa durante anos, ter vivido fantasias ou projeções relacionadas à questão anímica, tá? Não ter resolvido e uma terceira pessoa aparece na sua vida, que pode ser concomitante à relação amorosa, e ela pode ou não ter o efeito, vamos dizer assim, catalisador, tá? Vai depender muito dessa figuração. A gente tem eu não sei se era bem essa pergunta que você estava fazendo, Isaac, mas assim, a gente tem um exemplo claro, tá? Eu sou uma pessoa suspeita porque eu gosto muito de mitologia grega, né? Eu tomo cuidado, às vezes, de não ser muito mitóloga, porque... Mas a história de Semele, Zeus e Hera é a típica relação projetiva fantasiosa, né? Que a gente tem não só da amante, da Semele, a fantasia da Hera, que é a eterna esposa, e dos Zeus achando que pode ter as duas mulheres ao mesmo tempo. Então, você vê que ali nessa relação triangular, as fantasias não foram dissolvidas. E o pagamento dessas fantasias não terem sido resolvidas, tá? É o fim, tá? Entendendo que a finitude na psicologia junguiana não é a morte, tá? Ela pode ser entendida até como a estagnação. Tá certo? Então, as pessoas podem, não é necessariamente uma terceira pessoa entrando na história que vai mudar isso, tá? Muito pelo contrário, a terceira pessoa que entra na história, ela pode alimentar as fantasias. Então, depende muito do sujeito, tá? Que está projetando e da fantasia que está desenvolvendo. Certo? É isso mesmo? Maravilha, professora. Tinha várias amantes, não era só uma, não. Diga, Ana Paula. A Amanda Gereissati perguntou, em se tratando de poligamia, poliamor, como seria essa dinâmica? Fantasias compartilhadas. E aí você tem que ver, assim, o que é que acontece para cada pessoa. Não importa o tipo de amor, tá? Não importa o tipo de relação. Como eu falei, Amanda, assim, você tem uma fantasia que ela pode estar projetada no seu par e pode estar sendo projetada também no seu amigo. Então, não é só uma questão, tá? Amorosa, tá? É uma questão também interna. Então, no poliamor, o que você pode ter? Você pode ter fantasias que vão sendo direcionadas a pessoas a partir do que você se identifica, tá certo? Daquilo que você vê no outro. A questão é que quanto mais as fantasias estiverem divididas, tá? Mais difícil às vezes se torna para você reconhecê-las. Ou você pode ter uma mesma fantasia com várias pessoas, ou você pode ter várias fantasias com várias pessoas. Se for várias fantasias com várias pessoas, você acaba, na realidade, tendo um trabalho mais denso, porque você tem que ver uma fantasia de cada vez. Se é uma fantasia com várias pessoas, é uma fantasia. Então, assim, a nível matemático, explicando didaticamente para vocês, ficaria mais fácil. É muito mais fácil você pegar um paciente, mesmo que estagnado, com uma fantasia, do que você pegar uma pessoa extremamente fantasiosa, tá? Que vive em função das fantasias que cria, tá? Então, por exemplo, você pode ter pessoas que trocam de relação, assim, a torta e a direita, vup, 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 vup. Não é o modelo Dom Juan. Dom Juan é uma outra questão, tá? Tem fantasia, mas é uma outra questão. Troca de relação, ou Dom Juan, na versão masculina ou feminina, tá?
troca de relação em relação. Na realidade, o que ele está fazendo? Ele está negando a fantasia. Porque na hora que aquela pessoa começa a mostrar a realidade, ele procura outra, aí substitui, procura outra, substitui. Era isso, Amanda? Pronto, Ana Paula, mais alguma? Sim, professora, o Odival está perguntando, a fantasia não é sempre ilusão, já que ela é uma projeção nossa no outro? Não, ela pode encaminhar como ilusão, Odival. A fantasia, ela tem uma característica imaginética, tá? Que ela pode ser no meio do caminho. É como eu falei, é uma fantasia, vamos dizer assim, cristalizada, consolidada no sentido de enrijecimento. Quando eu não olho para esse processo fantasioso, eu me torno iludida, tá? Então, a fantasia e a ilusão são características distintas, tá? A ilusão é algo mais cristalizado, mais denso, mais duro, mais concreto. Tanto é que é mais difícil você dissolver uma ilusão do que dissolver uma fantasia. A ilusão, ela é mais difícil da gente desconstruir, inclusive terapeuticamente. Tá? Agora, o tombo da ilusão é maior do que o tombo da fantasia. Essa é a questão terapêutica que, para mim, é muito significativa. Porque, assim, algumas pessoas, o que elas fazem? Elas não abrem mão da fantasia, só que elas não sabem o preço que elas vão pagar por não abrir mão dessa fantasia, porque em determinado momento essa fantasia vai se tornar uma ilusão. Quando ela se torna uma ilusão, para dissolver isso é mais difícil. Tá? Então, em vez dela fazer o processo para cá, ela faz o processo para cá, que é o processo mais inconsciente. Fica mais difícil. A Salinas Freitas está perguntando qual a ideia de sombra na perspectiva de Jung. Na perspectiva da fantasia? Se for na perspectiva da fantasia, Salinas, é assim. A gente tem, na perspectiva clássica, tá? O Jung diz que tudo que a gente projeta em pessoas, tá? Vamos chamar do mesmo sexo, tá? Porque isso é uma discussão hoje bem controversa, mas figuras que eu tenho uma identificação de gênero, vamos colocar dessa forma, tá? Elas quer queira ou não, elas trazem características muito, muito sombrias, tá? Então, mas isso não significa que, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que traz esse aspecto sombrio, fantasioso, tá? Alicerçado pela antipatia, alicerçado pela forma despojada de falar do outro, despojada no sentido maldoso, tá? Porque a fala da gente, ela também traduz a questão sombria. Então, quando a gente tem pessoas, por exemplo, que têm uma tendência de criar confusão, tá? Por que as pessoas que têm essa tendência de criar confusão, de criar mal-estar, de criar instabilidade, por que essas pessoas precisam disso? Tá? Porque elas fantasiam no outro, tá? A própria inferioridade. Isso é uma questão sombria. Tá? Isso é uma questão sombria. Quando eu, por exemplo, começo a criar instabilidade, criar falas. Gente, eu vou só pedir licença só um instantinho, só para acender a luz, porque está escurecendo aqui. Esses são os contratempos da virtualidade. Desculpa. Então, é muito comum. Tá? Você, por exemplo, tem pessoas que assim, a gente vê que ela tem a necessidade de criar uma revolução. Sabe? Ela quer criar uma revolução. Talvez ela não entenda que essa revolução que ela está criando, essa confusão que ela está criando, é da ordem do sentimento de inferioridade dela. Essa é uma fantasia sombria. Essa é uma fantasia sombria. Porque eu projeto no outro a ameaça. Então, eu revoluciono. Isso não quer dizer que todo revolucionário, tá? Ele está apresentando uma fantasia sombria. Estou dando só uma referência,
tá? Até para vocês entenderem, quando vocês se depararem com pessoas que estão constantemente ativando a briga, tá? E a briga não é a briga só de coisa, mas a briga discursiva, tá? Questiona excessivamente, tá? Então, isso tem um caráter sombrio muito forte, e assim, muito apavorante, porque, de repente, se essa pessoa não consegue reconhecer essa fantasia de inferioridade, ela tem um caminho estrutural psíquico complexo, tá? Que pode beirar um transtorno mental significativo, tá? Falando a grosso modo, certo? Respondi, Salinas, ok? Pronto, Ana Paula, mais alguma? Sim, a Alessandra Leite está perguntando, no atendimento de casal, o trabalho analítico desse analista entraria na contra-transferência de que forma? Bom, para mim é complicado falar sobre isso porque eu não sou terapeuta de casal, tá? Eu vou falar para vocês da minha perspectiva como terapeuta individual, em que eu atendo pessoas que têm conflitos na área conjugal, tá? Então, normalmente o que eu trabalho com aquela pessoa é justamente esse relato dessa fantasia. O que ela vê do outro? Uma vez ou outra, dependendo da condição do processo de análise, eu posso chamar esse outro, tá? Até para facilitar esse processo de desconstrução fantasioso. Não é que eu vou fazer uma terapia de casal, eu trago ele como um elemento real, para que eles possam, em 2 ou 3 sessões, dialogarem sobre isso. E isso, logicamente, com autorização da pessoa que está sendo analisada por mim. Ok? Professora, o Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia está perguntando qual é a possível explicação na psicologia junguiana para a cultura atual do contatinho. Então, existe uma questão que eu ainda não me apropriei, tá? Mas é uma questão que me inquieta. Talvez no próximo evento eu vá falar sobre isso, que as coisas que vão me inquietando eu vou escrevendo e depois vira um texto para qualquer evento que eu venha participar, tá? É a questão da efemeridade, tá? É a questão do imediatismo. Hoje, tá? A fantasia, tá? A fantasia, de certa forma, ela está sendo, ela tá sendo vivida de uma forma muito imediata. Tá? A questão da virtualidade, a questão dos relacionamentos não significativos, tá certo? Isso tem aparentado para mim uma ideia de que lá na frente esse preço vai ser pago, tá? Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Às vezes, uma pessoa que vive uma relação mais efêmera, ela pode, na realidade, não ser um problema. Então, eu não tenho como analisar isso, porque eu não sei qual é a função disso na vida da pessoa. Aí eu teria que ver como é que isso está funcionando para a pessoa. Se ela está seguindo uma ordem coletiva ou se ela está seguindo uma ordem individual. Se ela está seguindo uma ordem coletiva, a fantasia está a 1000. Tá? Então, se ela está seguindo porque isso é uma ordem coletiva, tá? Então ela está abrindo mão de si. Agora, se ela está fazendo isso porque é assim que ela vê a vida, é assim que ela tem o significado, tá certo? Professora, uma última pergunta, até mesmo pelo nosso adiantado da hora. A Maísa Lippmann está perguntando como evitar o processo de ilusão. Não deixando a fantasia se cristalizar, mas você não pode ficar alimentando a fantasia. Quanto mais você alimenta a fantasia, mais a ilusão aparece. Tá? É literalmente isso, a grosso modo é isso. Quanto mais você alimenta a sua fantasia, mais a ilusão aparece. Existem algumas situações em que eu preciso alimentar a fantasia para dar conta do conteúdo projetivo, mas isso é feito dentro da terapia, tá? No nosso real, na nossa relação, tá? Eu preciso só ter o cuidado, tá? De não transferir isso da fantasia para a ilusão. Ok? Ok.
Já estamos aí com 1h30 quase, né? A gente já pode encerrar. Selene, muito grato pela palestra, muito grato por ter aceito o convite do Ânima, né? Amanhã nós damos continuidade com a palestra da professora Letícia Capriotti, que vai nos falar sobre Eros e Psique, o amor na análise e na vida. Tá? Então, assim, muito grato a todos que ficaram, espero que tenham gostado muito. A palestra está sendo gravada, então depois nós vamos ver como vai ser disponibilizado para quem quiser assistir novamente. Okay? Então, muito obrigado. Amanhã nós damos continuidade aos diálogos junguianos. Selene, valeu, foi maravilhoso. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, tá? Eu vou ver os comentários, agora que eu não consegui ver os comentários. Agora eu vou ver os comentários que eu vi que estava cheio aqui. Eu fui seguindo só as perguntas da Ana Paula, tá? Perfeito. Obrigada, viu, gente? Até amanhã.